Jesus a todos, boa noite, Duda, Dona Maria de Lourdes, Elizabeth, a Kelly, a Jéssica, a Deise, a Eliane, a Dorinha, a Anestina, a Cláudia, a Maria Oliveira, a Rita, amém, a paz do Senhor Jesus para quem tá, amém, para quem tá no Facebook, para quem tá no YouTube, no Instagram, para quem tá ouvindo pelo áudio, amém, a paz do Senhor Jesus a todos, amém, em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre Sansão, né? A gente vai continuar falando sobre Sansão. Enfim, Sansão agora vai fazer o que ele foi chamado a fazer, né? O chamado desse homem era ser o libertador de Israel com relação aos filisteus. Então ele tinha que ser inimigo dos filisteus, né? Ele tinha que agir ali contra os filisteus. E ele não fazia isso, né? Ele era amigo dos filisteus, a gente lembra. Então agora Deus havia falado, não, deixa ele se casar, né? Esse é meu plano, porque isso vai cooperar para o meu plano, né? E aconteceu, a gente lembra, né? Que teve uma grande confusão ali. O ego de Sansão foi alto, ele quis jogar um enigma ali, né, para os filisteus, para ganhar muitos presentes ali. Os filisteus não gostaram da ousadia de Sansão, né? Convida a gente e quer receber aí, quer deixar a gente pobre, né? Então não é assim que funciona, não. Então eles não gostaram disso, né? Os filisteus. Então eles pressionaram a mulher ali de Sansão, a gente lembra. Então ela começou com jeitinho chorar ali para Sansão, dizer que Sansão não amava ela, porque não contava o segredo dele para ela, não contava sobre o enigma para ela. E ele acabou cedendo, a gente lembra, né? Já foi ali um ensaio para o que vai acontecer com Dalila, né? Mas Sansão não aprendeu, né? Mas já era um ensaio para o que vai acontecer com Dalila, a gente vai ver. E a gente lembra que a mulher dele começou a chorar ali, começou a falar, você não me ama, você me odeia, por isso você não me conta seu segredo. E ele ficou já irritado de tanto que ela falava e chorava no ouvido dele. Falou, ai, tá bom, a resposta é essa, meu segredo é esse, o enigma é esse. E ela foi e falou para os inimigos de Sansão, falou para os filisteus. Então, eles vieram e deram a resposta para Sansão, a gente lembra. Então, Sansão ficou com raiva, porque Sansão ia ter que dar 30 roupas ali, né? 30 roupas caras, não são roupas baratas, né? E Sansão não era rico, gente. Então, Sansão ficou revoltado, ficou com raiva. Ele desceu lá em Asquelon, a gente lembra, né? Asquelon, que era uma cidade filisteia, e matou 30 filisteus. Ricos, né, nobres, e pegou as roupas daqueles filisteus e entregou para esses 30 homens que tinham sido convidados, a gente lembra, né? Com certeza, pela ira de Sansão, pela raiva de Sansão, Sansão deve ter entregue essas roupas ensanguentadas, né? Imagino eu. Sansão devia estar doido. A gente vai ver isso agora, gente. Sansão vai demorar um tempo para voltar para a mulher dele. A gente vai entender isso agora, eu vou explicar. Então, Sansão deve ter ficado muito louco, né? Com muita raiva, né? Porque ele foi traído pela mulher dele, gente. Eles tinham acabado de se casar, tava ali nas núpcias, né? No 7º dia de núpcia ali, eles cumpriam 7 dias de festas de núpcias e cada dia ele ia e se deitava com a mulher dele. Era o período que tinha que se cumprir. É por isso que a gente estudou isso com Lia e Raquel, né? Lia cumpriu 7 dias com Jacó, Jacó foi obrigado a cumprir ali as núpcias com Lia os 7 dias e depois ele cumpriu com Raquel. E aqui era isso que estava acontecendo. Ele estava cumprindo 7 dias de núpcias ali com a mulher dele. Ele estava se deitando 7 dias com a mulher dele para cumprir ali as núpcias. Então, no 7º dia isso acontece. E Sansão ficou doido. Sansão falou, eu vou me embora. Não quero mais saber dessa mulher agora. Não quero ver ninguém agora. Esses filisteus aí eu tô com raiva. Então, Sansão foi embora para casa dos pais dele. A gente lembra que a mulher dele vivia em Tímina, né? Uma cidade que havia sido apossada ali pelos filisteus também. Não era dos filisteus antigamente, na conquista ali das terras prometidas. Mas agora os filisteus começaram a dominar ali Tímina também. Então ela morava em Tímina, a gente lembra. Então Sansão, a gente lembra, ele saiu de Tímina, que era o lugar onde a mulher dele morava, que era uma cidade filisteia, os filisteus haviam conquistado já Tímina, e ele voltou para a terra dele em Dan, né? Em cima ali, entre Judá e Efraim, a Adã antiga, não a Adã nova do norte. Ele voltou lá e foi ficar na casa do pai dele. Só que agora a gente vai ver, no capítulo 15, que ele não vai ficar pouco tempo na casa dos pais dele, ele vai ficar alguns meses, gente. Ele vai demorar, ele ficou com muita raiva, esse homem mesmo. Ele vai ficar uns meses na casa do pai dele, ele não quer saber da mulher dele agora, ele tá com raiva, né? Então ele ficou bem zangado mesmo. Ele vai passar uns meses lá, só que a gente vai ver que algo vai acontecer aqui. E agora, todo esse andar que vai acontecer vai
cooperar para o plano que Deus tinha para Sansão, que era o quê? Dele ser libertador de Israel, né? Dele guerrear contra os filisteus, né? Até então, Sansão não estava guerreando contra os filisteus, Sansão era amigo dos filisteus. Então agora vai surgir a oportunidade onde Sansão vai virar inimigo dos filisteus. Então agora a gente vai ver que vai mudar. Parece que eles tinham um bom relacionamento ali, Sansão e os filisteus, né? Agora eles vão se odiar. Sansão vai odiar os filisteus e os filisteus vão odiar Sansão. E a gente vai entender por quê agora nesse capítulo 15, tá? Antes de eu começar o capítulo 15, eu vou fazer uma oração aqui e a gente já começa então, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua presença, Pai. Obrigada. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra, que o Senhor se revele para nós, que a Sua chama venha ser acesa dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, e que tenhamos o cuidado, meu Deus, de vigiar por ela, para que ela nunca se apague em nome de Jesus. Meu Deus, nos proteja de todo mal, nos livre de toda estratégia, de toda artimanha de Satanás, derrama sobre nós discernimento, derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós entendimento. Meu Deus, faça-nos compreender a Tua palavra sem confusão, sem dúvidas, Pai, mas que compreendamos a Sua verdade, Pai, em nome de Jesus, como ela é, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor se revele para nós. Amém, meu Deus, obrigada. Amém. Então agora, amém, Márcio. Então agora a gente vai falar sobre Juízes 15, né? Então diz assim, a gente lembra que isso aconteceu, né? Eu já fiz um resumão de tudo que a gente já viu, que já aconteceu, em que pé que a gente tá, né? A paz do Senhor Jesus, para quem entrou, não aparece seu nome para mim, aparece como anônimo, mas a paz. Então, o que acontece? A gente lembra que Sansão tá virado. Sansão ficou doido agora, Sansão ficou com raiva, né? Como assim? Eu fui traído pela minha mulher, né? Ele foi traído pela mulher dele, ele contou um segredo para ela, ela foi e contou para as pessoas, ela preferiu prejudicar o marido dela, né? Então ele ficou muito irado com isso, voltou para a casa dos pais dele e agora a gente vai ver quanto tempo que ele ficou na casa dos pais dele. Não foi pouco tempo não, foi muito. Diz isso no versículo 1, diz assim, passado algum tempo, né, nos dias da ceifa do trigo, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, né, Sansão foi ele visitar sua mulher levando esse cabrito e ele disse, né, eu vou entrar na câmara da minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. O que acontece, né, para o autor aqui tá dizendo pra gente qual é o período agora, ele tá falando sobre uma estação aqui. Geralmente o período da colheita era o verão, então ele tá falando sobre uma estação. A gente não sabe em qual estação Sansão casou, mas alguma lógica tem o escritor tá falando pra gente que agora é uma outra estação. Então, o que a gente pode supor aqui? Que já mudou a estação. Então, ele deve ter se casado com a mulher em uma estação e a estação mudou. Agora já tá em outra estação. Ou seja, pelo menos uns 3 meses passou. Né? É isso que a gente pode presumir aqui. Então, a gente imagina que ele deva ter casado com essa mulher em um período, em uma estação, para agora... O escritor está falando para a gente que é um tempo de colheita, né? Então, é a estação do verão. Então, deve ter mudado a estação. Então, essa informação deve ter alguma importância para a gente. A única importância que tem para a gente é essa, né? Se a gente for parar para o que importa para a gente, que é tempo de colheita, né? A importância, além do que vai acontecer, que a gente vai ver, né? Que ele vai fazer algo por causa desse tempo, a importância também pode ser essa, né? Que ele passou alguns meses realmente longe da mulher dele. Isso justificaria também o que o pai dela vai fazer. A gente vai ver. O que acontece? Ele, né, tá indo levar um cabrito, tá? Esse cabrito que ele tá indo levar não é para sacrifício, não é para nada disso, gente. Ele tá indo levar para eles fazerem um churrasco, para eles fazerem um banquete para eles comerem. É um presente. Sabe? É como se hoje o homem fosse e levasse flores e um bombom, entende? Era um presente. Isso não era qualquer presente, gente. Era um presente bem caro que ele estava levando, entende? Então, ele estava indo lá visitar a mulher dele e levou esse presente. O que era isso? Isso era um sinal de reconciliação. Então, ele deve ter ficado um longo tempo longe dessa mulher. Estava muito irado. Então, agora, para acalmar ela e ficar tudo bem, ele estava levando um presente
pro pai dela e para ela, um cabrito para fazer no churrasco lá e ficar todo mundo feliz. Aí ele disse o quê? Assim eu vou entrar na câmara da minha esposa, né? O que é isso? Ele estava querendo dizer que assim ele ia se deitar com a mulher dele, ele ia para a cama com a mulher dele, ele ia para o quarto com a mulher dele, era esse o intuito dele. Ele queria ir pro quarto da mulher dele. Mas a mulher dele não ia querer, ia ficar com raiva, ia brigar com ele, né? Tanto tempo longe dela, então ele vai e leva um presentinho, né? Ele foi, desceu, levou um presentinho, um cabrito ali, né? E para agradar o pai e para agradar ela, porque ele deve ter ficado um tempo ali sem ver a mulher dele. Então, para acalmar o pai e a mulher, ele leva esse presentinho. E ele pensou, assim eu vou acalmar os dois e vou conseguir me deitar com a minha mulher. Vou conseguir entrar no quarto da minha mulher e me deitar com ela. Mas chegando lá, com o cabrito dele, o pai dela não deixou ele entrar no quarto dela. O pai dela falou, não, você não vai entrar no quarto dela. Então, Sansão ficou doido. Como assim eu não vou entrar no quarto da minha mulher? Eu sou casado com ela. Então, no versículo 2, o pai dela fala, olha, eu pensei que você odiava ela. Eu pensei que você não amava mais ela, eu pensei que você odiava pelo que ela fez, né? Então, eu achei que você não ia voltar mais, eu achei que você não queria mais ela, eu achei que você não queria mais nada com ela. Então, eu achei melhor dar ela pro seu companheiro, pro seu amigo, pro seu padrinho de casamento. Eu achei melhor dar ela. Foi isso que o pai dela falou. Gente, Sansão vai ficar louco agora. O ego desse homem era fogo, né? Então, ele vai ficar doido, né? Aí o pai vai falar algo para Sansão agora. Fala, mas a irmã dela mais nova é solteira. E a irmã dela mais nova é mais bonita do que ela. Se casa com a mais nova, o pai dela fala. E Sansão fica doido. Aí no versículo 3, Sansão responde para o pai da mulher dele que foi entregue para outro. Fala, olha, é o seguinte. Agora, se eu fizer alguma coisa para os filisteus, eu não tenho culpa. Eu tenho direito de me vingar. Vocês me deram um aval para eu fazer algo contra vocês. Eu estou com razão. É isso que Sansão tá querendo dizer, né? Sansão tá querendo dizer o quê? Se eu fizer algo, vocês não vão ter o que reclamar, porque vocês estão me dando o direito de vingança. Eu tenho o direito de me vingar de vocês. E eu não vou ter culpa se eu fizer algo com os filisteus. É isso que Sansão tá querendo dizer. Por quê? Porque ele vai fazer alguma coisa. A gente vai ver que ele vai fazer algo. E o que ele vai fazer? Ele tá querendo dizer que ele vai fazer e é pra ficar todo mundo quieto. Porque ele tá quieto, ele tá certo. Então é isso que ele tá querendo dizer. E a gente vai ver que os filisteus não vão ficar quietos. E ele tá querendo dizer isso, olha, o que eu fizer agora é para vocês ficarem quietos, porque eu tenho razão de me vingar. Então, vocês me deram uma oportunidade agora de eu fazer mal para vocês. Então, agora, no versículo 3, ele diz isso que eu acabei de dizer. Ele diz assim, então Sansão respondeu para o pai da moça, desta feita sou inocente para com os filisteus, quando eu lhes fizer algum mal. Então, quando eu fizer alguma coisa, eu sou inocente. Não venham, né, retribuir o que eu fizer. Porque eu estou com crédito. É isso que Sansão tá querendo fazer. Só que a gente vai ver que os filisteus vão retribuir. E vai virar uma guerra, assim, que sem fim. Porque Sansão vai falar, agora eu tenho direito de me vingar de novo. Então, nunca acaba esse direito de vingança dele. Então, no versículo 4, gente, olha a ideia de Sansão. Sansão decidiu ir caçar 300 raposas. Sansão foi, caçou 300 raposas. Pegou as 300 raposas e amarrou de 2 em 2. Foi amarrando as 300 raposas de 2 em 2 raposas. Aí ele pegava o rabo de uma raposa e o rabo de outra raposa e amarrava com uma tocha no meio. Entre um rabo de uma raposa e outro rabo de outra raposa, tinha uma tocha no meio, porque ele vai pôr fogo naquilo. E no rabo da raposa. E ele amarrando as duas raposas ali juntas, né? E raposa é um animal que vai rápido, né? Corre rápido. E ele fez isso. Então, no versículo 5, diz que ele foi... Depois de preparar a raposa dessa forma, pegou de 2 em 2, amarrou uma tocha no rabo, né, de uma com a outra, unindo um rabo com o outro ali, uma tocha ali no meio dos dois rabos. Ele foi e tacou fogo naquela tocha. O que acontece, gente? Esse fogo estava indo nas raposas. As raposas deviam estar com dor. Então, as raposas saíram correndo, querendo tirar aquela tocha do rabo delas. E eram 2, então uma queria ir para o outro, outra para o outro, então imagina a confusão que era, porque elas estavam amarradas, né? Então, o que acontece? Raposa é um bicho rápido. Era tempo de colheita.
Então, as plantações, né, quando era tempo de colheita, a gente viu isso com Ruth e Boaz. Quando era tempo de colheita, eles passavam recolhendo ali, né, a plantação, e eles não faziam nada por enquanto com a plantação, eles deixavam ela num lugar, né, na eira, ali quando era trigo, deixava ela estocada, né? E depois, quando terminava toda a plantação, é que eles debulhavam, é que eles iam e separavam, né, o grão ali do trigo, tudo. Então, o que que acontece? Eles ainda não haviam separado. Eles estavam no tempo de colheita, então eles estavam colhendo toda a plantação e deixando elas ali num local, né, aberto para depois fazer essa debulha. Então eles deixaram toda essa plantação já colhida nesse lugar aberto e ainda havia mais plantações para colher, porque não terminaram ainda a colheita, não terminaram de colher tudo. Então essas raposas à noite, né, provavelmente à noite, esse homem, Sansão, foi e tacou fogo no rabo dessas duas raposas que estavam unidas ali, né, por aquela tocha. Então elas, com dor, imagina, né, começaram a correr por todo o campo filisteu. E aquela tocha nelas. E raposa é um bicho rápido. Então o que que acontece? Pegou fogo em tudo. O fogo se espalhava, então elas, imagina, 300, né? 300, ele amarrou de duas em duas, então era 150, né? Eram 150 caminhando de dupla, né? Então imagina, queimou tudo. Gente, o estrago foi tão grande para os filisteus, que aqui diz que os filisteus perderam tudo aquilo que já haviam colhido, que estavam no chão para debulhar, né, para limpar, eles já perderam tudo que eles colheram, perderam o que estava ainda no pé e eles ainda iam colher. Perderam não só essas plantações, mas perderam toda a uva e perderam todo o azeite, toda a azeitona, gente. Eles perderam tudo, a comida. Então imagina, os filisteus ficaram doidos. Eles perderam tudo. Olha o que Sansão fez. Agora foi, né? Foi sério. Então foi isso que ele fez para se vingar, porque a mulher dele foi entregue para um filisteu que foi padrinho dele de casamento. Então diz isso no versículo 5, diz assim: Sansão pôs fogo nas tochas, né, que estava ali nas duas raposas unidas pelo rabo delas, e soltou elas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já tinha sido colhido, né? Mas também queimou aquele que ainda estava no pé, que ainda estava plantado, que ainda ia sair, né? Que já tinha saído, mas ainda não havia sido colhido, né? Porque já estava no tempo de colheita, mas não colheu tudo ainda, né? Colheu uma parte, mas faltava ainda uma parte a colher. E essa parte que faltava colher também queimou. Queimou a parte já colhida, queimou a parte que faltava colher, e aqui diz mais ainda, não queimou só isso. Queimou também as uvas, todas as vinhas ali, né? As árvores de uvas ali, tudo queimou. E queimou também as oliveiras, todas as árvores ali que produziam azeitona, azeite, né? Queimou também. Gente, agora os filisteus ficaram doidos. Houve uma guerra declarada. Agora Sansão realmente declarou uma guerra contra os filisteus. Realmente agora ele começou, né? Para fazer o chamado dele, que o chamado dele era esse, né? Esse homem nasceu para ser libertador de Israel dos filisteus, né? Então agora ele virou inimigo dos filisteus, mas ainda não libertou, a gente vai ver isso. Então ele virou inimigo dos filisteus. Aí agora, no versículo 6, os filisteus viram aquele grande problema que houve. Nossa, mas como assim queimou tudo? Queimou tudo que a gente já colheu, queimou o que a gente vai colher ainda, né? Queimou as nossas uvas, queimou as nossas azeitonas, né? Como assim a gente queimou tudo, né? O que aconteceu, né? Quem tem culpa disso? Alguma coisa aconteceu, tá estranho isso ter queimado dessa forma. Então eles foram, os filisteus, e perguntaram, quem foi que fez isso? E responderam, né? Então alguém sabia que foi Sansão, alguém viu ali, ou Sansão mesmo falou, fui eu, deixa eu recado aí que fui eu, né? Sansão podia ter feito isso, né? Sansão. Então eles sabiam, né? Alguém chegou e falou, foi Sansão que fez isso, o genro lá do Timinita, né? Da moça lá de Tímina, né? O genro do pai dela, foi ele que fez isso, né? Ele fez isso porque o pai dela deu ela para o padrinho dele de casamento, deu ela para um filisteu. E por isso que ele fez isso. Então, diz aqui que os filisteus subiram, né, foram até a casa dela para queimar ela viva e a família dela. E queimaram essa mulher e a família dela vivos. Aí Sansão não gostou disso também não. Sansão falou, não, agora vocês estão me dando mais uma oportunidade de eu me vingar.
porque agora vocês mataram a minha mulher. Eu posso fazer, vocês não, né? Então Sansão ficou doido de novo. E Sansão falou, não, vocês estão me dando mais uma chance agora. E agora o que eu fizer também não é culpa minha. Vocês não reclamem do que eu fizer, porque vocês estão me dando oportunidade para eu me vingar. Então ele diz isso no versículo 7. Sansão respondeu, né? Então, se vocês procedem assim, então eu não vou desistir de me vingar. Então eu vou me vingar de novo, porque vocês estão me dando mais uma oportunidade de eu me vingar. Mataram minha mulher. Então Sansão foi lá nos filisteus e fez uma carnificina. Matou um monte de filisteu. Ele foi lá e matou um monte. Aí ele matou um monte de filisteu e não voltou para a casa dos pais dele, não voltou para a terra dele lá em Dan, né? Em Dan Central, né? Não Dan do Norte, né? Ele não voltou para Dan Central. Ele foi para Judá. Ele foi para a terra de Judá. Ele foi para um local chamado Etam, que ficava ali na tribo de Judá. E ali onde ele foi, havia uma caverna. E ele ficou lá nessa caverna em Judá. Aí diz isso no versículo 8. Diz assim, que ele matou lá, fez uma grande matança dos filisteus. E ele foi e desceu, né? Ele desceu e foi lá ficar morando lá na fenda da rocha de Etam. Lá na caverna de Etam, ele foi ficar morando lá. Aí então no versículo 9, os filisteus souberam que ele estava lá. E os filisteus falaram, não, agora a gente vai se vingar de Sansão, porque Sansão matou os nossos. A vingança nunca acabava, né? Então os filisteus... Então, Deise, aqui não é Dalila, aqui é uma esposa antes de Dalila. A gente ainda não chegou no momento de Dalila. A Deise perguntou para mim se a Dalila foi queimada. Então, não, a gente ainda não tá falando sobre Dalila. A gente tá falando sobre a primeira esposa de Sansão. É essa Timinita, né? Era de Tímina, essa mulher, né? Mas não era Dalila, tá? Mas essa foi queimada. Foi queimada viva, ela e a família dela, tá? Então, agora os filisteus foram lá para buscar... que foram lá para buscar Sansão, né? Eles querem Sansão, querem matar Sansão, porque Sansão matou um monte deles. Então, eles querem vingança. Então, eles foram... se você olhar no mapinha que eu dei, eu mandei um mapinha para vocês quando a gente estava estudando o livro de Josué, né? Tem um mapinha lá, no mapinha que eu mandei para vocês, vocês vão ver que tem as 5 cidades aqui filisteias, né? Mais à frente tem Tímina. Tímina não era uma cidade filisteia, mas parece que o governo filisteu veio começando a invadir o território ali que havia sido conquistado pelos israelitas, né? Então Tímina passou a ser um território filisteu, não era, mas passou a ser agora, né? E mais pra frente, quando você olha naquele mapinha que eu mandei, um pouco mais pra frente, tem Eli. Tem essa cidade ali, um pouco mais para frente de Tímina, ali descendo um pouquinho. O que acontece? Eles se estenderam, então eles ficaram ali ocupando todo o território da Filístia, foram até Leí. Então eles ficaram até aquele território de Leí ali ocupados, acampados, um exército querendo matar Sansão, por causa do que Sansão fez com aquele povo. Então no versículo 10, né, os homens de Judá viram o exército filisteu acampados num território judeu, né? No território da tribo de Judá. Então, eles falaram, não, eles estão querendo guerra com a gente, né? Leí é nosso, Tímina é deles, mas Leí é nosso. Eles estão aqui acampados no território judeu, no território da tribo de Judá. Então, eles estão querendo guerra com a gente. O que foi que a gente fez? Por que eles estão querendo guerrear com a gente? Eu tenho que saber para a gente tentar fazer paz, né? Então, agora os homens de Judá vão perguntar para os filisteus o que está acontecendo. Por que vocês estão querendo guerrear com a gente? O que foi que a gente fez? Eu não sei o que a gente fez, o que está acontecendo. Então eles vão e falam para os filisteus que estavam lá acampados no território de Judá, que não havia sido conquistado ainda pelos filisteus. Eles conquistaram Tímina, mas eles estavam em Leí, né, que era dos judeus. Então os judeus subiram lá até os filisteus e falaram, por que vocês vieram aqui, né, se acampar contra nós? Por que vocês estão querendo guerrear com a gente, né? Por que vocês estão querendo lutar com a gente? Porque eles veio um exército inteiro, gente. Imagina, eles acharam bom querer guerrear contra Judá. Então ele fala, por que vocês querem guerrear com a gente? E os filisteus falam, não, a gente não quer guerrear contra Judá. Não, a gente não veio aqui para guerrear contra vocês, não. A gente só quer um homem. A gente só quer Sansão. Não quer mais ninguém. A gente não veio aqui para... Esse exército aqui não é para Judá, é para Sansão. A gente quer pegar Sansão. Então diz isso aqui, eles responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós, né? Então a gente veio aqui para se vingar de Sansão e fazer com ele o que ele fez com a gente, né? Ele tacou fogo lá nas nossas coisas, ele foi e matou os nossos
companheiros, nosso exército, então a gente quer fazer com ele também isso, né? A gente quer maltratar ele. Então, a gente vai ver, quando pegam esse homem, gente, a raiva que os filisteus tinham de Sansão era tão grande, mas tão grande, que a gente vai ver a humilhação que eles vão fazer esse homem passar. Não vai ser fácil, não. Vão cegar esse homem, vão fazer várias coisas nesse homem. Porque o tamanho ódio que os filisteus tinham dele. Então, no versículo 11, né, diz assim: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram para Sansão. Se você olha naquele mapinha que eu mandei, você vai ver que Eli é em cima. Aqui tem time nas cidades filisteias, né? Então eles vieram aqui até Etã, né? Subiram ali até Etã. E depois, onde Sansão tá, é descendo. Eles descem um pouquinho, que é lá em Etã. Eli, eles vêm até Eli, né? Eu falei agora errado. Os filisteus vêm até Eli. Lei. Eles ficam acampados até Lei ali, né? E de Lei, os próprios judeus descem até Etã, porque é um território judeu, não é um território filisteu. Então, Judá não tá querendo confusão com os filisteus. Então, Judá faz o quê? Eles estão acampados já lá em Lei. Então, Judá fala, faz o seguinte, filisteus, fiquem aí, a gente vai lá e pega Sansão para vocês e traz ele aqui para vocês. Então, eles não queriam confusão com os filisteus. Então, eles falam que vão lá pegar o Sansão. Então, eles foram lá. Desceram 3.000 homens da tribo de Judá para ir pegar Sansão. A gente tem uma ideia, né? Desceu 3.000 homens da tribo de Judá. Então, esse homem era forte realmente, né? Então, desceram 3.000 homens para tentar pegar ali Sansão. Aí, então, quando eles chegam lá, a gente vê algo aqui muito interessante. Quando eles chegam lá e encontram Sansão, eles repreendem Sansão. Eles brigam com Sansão. A impressão que me dá, quando eu leio esse versículo 11, é que o povo de Israel não tinha Sansão como um libertador. Essa é a impressão que dá, sabe? Porque se você tivesse Sansão como libertador, esses 3.000 homens, na verdade, deviam descer e se juntar com Sansão, subir e guerrear com os filisteus, vencer os filisteus e acabou, estamos livres, né? Era essa a impressão que tinha que acontecer, né? Isso que devia acontecer, né? Ele foi levantado como nosso libertador, vamos ficar do lado dele, a gente se organiza todo mundo, vamos lutar contra os filisteus e a gente sai desse jugo, né? Mas não, a gente entende aqui no versículo 11, gente, que o povo não entendia que ele era um libertador. O povo entendia que ele era um arruaceiro. É essa a impressão que dá pra gente, sabe? Parece que ele era um arruaceiro para aquele povo. Parece que ele era alguém que incomodava. Então a tribo de Judá desce lá e briga com Sansão, como se Sansão fosse um delinquente, como se Sansão fosse um arruaceiro, sabe? É nesse sentido, né? Sansão é um sem noção. É nesse sentido. É um sem noção que tá aí arrumando confusão, né? E vem arrumar confusão é pra gente, né? Uma pessoa sem cabeça, né? Sem juízo, né? É essa a impressão que dá. Então eles não viam em Sansão um libertador. Pelas atitudes de Sansão ali, tudo, eles não viam. Então agora eles chamam a atenção de Sansão. Isso é muito estranho, né? A gente pensa, porque eles deviam o quê? Se unir com Sansão e guerrear contra os filisteus, mas não. Então eles chegam lá em Sansão e chamam a atenção de Sansão. Fala, Sansão, você não sabia que os filisteus é que dominam sobre nós? Você não entendeu que eles estão governando a gente, ô Sansão? Por que você foi fazer isso? Para que você vai arrumar confusão, Sansão? Pra gente? Pelo amor de Deus, Sansão. Só dá problema, só dá dor de cabeça pra gente, né? Essa é a impressão que dá que eles falam ali com Sansão. Então, Sansão respondeu para a tribo de Judá, né? Para os 3.000 homens que foram ali. Sansão falou, assim como eles fizeram comigo, eu fiz a eles. Sansão era bem, né, petulante, né? É complicado. A impressão que dá é que, assim, você vê que todo libertador levantado em Israel, ele nunca libertava Israel sozinho, né? Isso que a gente observa. Ele sempre preparava um exército. Ele trabalhava em conjunto com outras pessoas. Ele não trabalhava sozinho, trabalhava em conjunto. Mas parece que Sansão não, né? Sansão gostava de trabalhar sozinho, né? Sansão não gostava de trabalhar em conjunto, né? Essa impressão que dá, né? Sansão sou eu posso, eu sozinho, venço, eu consigo. É essa impressão que dá, né? Então, no versículo 12, disseram aqui, né? Descemos, né? O povo de Judá falou, os 3.000 homens falaram, descemos, né? Para te amarrar, Sansão. A gente vai te amarrar e te entregar para eles, Sansão. A gente não quer confusão com os filisteus, não, Sansão. Você foi arrumar confusão, então a gente vai dar você para eles. Não vamos te defender, não, Sansão. Você não vale a pena, né? Então é isso que eles falam para Sansão. Então Sansão responde para eles: tá bom, podem me amarrar, podem me entregar para os filisteus, né?
Eu só peço que vocês não me ataquem, que vocês não me matem, que vocês não façam nada. Mas se vocês quiserem me amarrar e me levar para eles, tudo bem. Só vocês não façam nada comigo. Então a tribo de Judá, os 3.000 homens, responderam para Sansão: não, a gente não vai fazer nada com você, Sansão. A gente só vai te amarrar e te entregar para eles, né? Então diz isso no versículo 13, diz assim, né? Que os 3.000 homens judeus ali da tribo de Judá disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma a gente vai te matar. Então, eles foram e amarraram Sansão com 2 cordas novas. Essa informação é muito importante, tá? Foram 2 cordas novas. Corda nova não é fácil de se quebrar. Ela não tá desgastada, ela é nova, ela é resistente, né? E é isso que o escritor tá querendo mostrar aqui pra gente, né? Era difícil de Sansão se soltar. Era corda nova, né? Então ele estava bem amarrado. Então aqui levaram Sansão, né? E fizeram ele subir lá da rocha e foram levando ele lá para Leí, né? Quem tá em Leí lá, a gente lembra? O acampamento filisteu. Os filisteus estão lá tudo reunido esperando quem? Sansão. Porque querem se vingar de Sansão. Então no versículo 14 diz que Sansão chega lá em Leí. Né? Então Sansão vai chegando lá em Leí e os filisteus acampados veem Sansão vindo, amarrado pelos judeus, né? Pelos 3.000 da tribo de Judá ali, e vê ele vindo amarrado, então o que os filisteus fazem? Começam a dar gritos de vitória. Começam a ir em frente, em sentido onde Sansão tá vindo, né? Sansão tá vindo, então eles começam a andar em sentido a Sansão e gritando de alegria, de vitória que conseguiram pegar Sansão. Mas nesse momento, enquanto eles estavam indo na direção de Sansão e gritando de alegria ali, gritando por vitória, o Espírito de Deus vem e se aposta de Sansão de uma tal forma, diz aqui, que as cordas que estavam prendendo Sansão passaram a ser para ele como se fossem fios de linho queimados. E esse homem consegue se soltar. Aqui, gente, não foi um milagre que aconteceu, não, viu? Que a corda nova virou um fiolinho queimado. Não. Aqui é pra gente ter uma impressão de como foi a facilidade dele para se soltar. É nesse sentido que tá querendo dizer aqui. Então, as cordas não deixaram de ser novas. Elas continuavam sendo cordas novas. Mas a facilidade que ele teve para se desamarrar é como se aquelas 2 cordas novas fossem como um linho fino queimado, um linho fino queimado, era essa um fio de linho queimado, era essa a impressão que dava quando ele se soltou. Ele não teve dificuldade, não foi difícil, ele soltou rápido, né? Mas isso foi o quê? Foi o poder do Espírito Santo, né? Que fez ele se soltar dessa forma. O poder não estava em Sansão, a força não estava em Sansão. A gente vai ver isso quando ele for pego pelos filisteus. O poder estava no Espírito Santo. Você vê que Sansão só fazia essas coisas quando o Espírito de Deus se apossava dele, né? Então, a primeira vez quando ele matou o leão foi o quê? O Espírito de Deus que se apossou dele. Agora, como que ele conseguiu fazer isso? O Espírito de Deus se apossou dele. Então, não era ele que tinha a força em si mesmo, mas era quando o Espírito de Deus vinha sobre ele que ele manifestava essa força sobrenatural. Não era ele que era forte. Tanto que a gente vai ver isso. Depois ele vai ser pego pelos filisteus, gente, vai ser fraco. Ele não vai ter força, né? Ele vai ter a força de um homem normal. Por quê? Porque a força não estava nele, estava no Espírito Santo, quando vinha sobre ele, né? É esse o sentido. Então agora o Espírito Santo veio de novo sobre Sansão, naquele momento em que os filisteus estavam vindo na direção dele gritando de alegria, porque pegaram Sansão. E eis que o Espírito de Deus vem e esse homem consegue se soltar com tanta facilidade daquelas 2 cordas novas que parecia para ele como se fossem fios de linho queimado. Então, no versículo 15 diz que ele achou uma queixada de jumento e ela ainda estava fresca. Né? Então não era, por que aqui tá dizendo que ela ainda estava fresca, né? Porque a queixada de jumento seca, ela poderia se quebrar, o osso. Se você pega um osso e taca na parede, gente, um osso muito seco, ele vai virar farelo, né? Vai quebrar. Então ela era fresca. E por que essa informação é importante? Porque ela não quebra.
ela é fresca ainda. Então, você taca ela com força, ela não vai quebrar, ainda tem a força de um osso, não tá seca, né? Então, aqui, essa queixada que ele achou do jumento ainda estava fresca, não era um osso seco que se ele tacasse no primeiro golpe quebraria, né? Cortaria no meio, esfarelaria, não. Era fresca. Então aqui diz que ele pegou, né? Pelo Espírito Santo de Deus que estava ali sobre ele, ele pegou aquela queixada e com aquela queixada ele matou 1000 soldados filisteus. Gente, os filisteus estavam aqui armados, viu? Os filisteus estavam com espada aqui. Eles estavam armados, né? Eles não estavam sem arma. Aqui mostra pra gente realmente um milagre que aconteceu, porque um homem com uma queixada, um osso, né? Um osso fresco, né? Mas era um osso. Ele matou 1000 homens que eram soldados, que estavam com espadas, que estavam ali acampados para a guerra. Tanto que os judeus acharam que estavam em guerra. Então, esse homem matou 1000 soldados com uma queixada. Isso era o quê? Para mostrar pra gente realmente o poder do Espírito Santo. Porque quem é que estava fazendo isso aqui? Era o Espírito Santo. A gente vai ver mais pra frente, né? Quando Jesus fazia milagres, Jesus fazia como aqueles milagres? Pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que curava. Era o Espírito Santo que ressuscitava. É o Espírito Santo que fazia todos aqueles milagres por meio de Jesus, né? Por isso que mais pra frente Jesus fala, né? Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não é perdoável, né? Então, era o Espírito Santo que estava fazendo aquilo, né? Através de Jesus. Era o Espírito Santo. Tanto que quem foi que ressuscitou Jesus dos mortos? Não foi Jesus que se ressuscitou sozinho dos mortos. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Porque quem tem o poder, né, de ressuscitar, o poder de curar, o Espírito Santo, né? Então, ele que foi lá, né? Então, era o Espírito Santo que estava fazendo isso. O Espírito Santo foi e matou 1000 homens com aquela queixada, né? Então, agora, no versículo 16, Sansão canta uma canção aqui, né, sobre esse acontecimento. E ele diz: com uma queixada de jumento, um montão. Com uma queixada de jumento, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens, né? Por essa canção de Sansão, no versículo 16, a impressão que me dá é que ele não matou 1000 de uma vez. Não foi assim que ele saiu, eu não sei o nome, tem um nome de um negócio que você joga assim e vai rodando, né? Eu esqueci o nome daquilo. Mas não foi isso, não é essa impressão que me dá que ele matou 1000 de uma vez. Por essa canção do versículo 16. A impressão que dá no versículo 16 é que o quê? Que ele matou uma porção com essa queixada, um tanto morreu. Aí veio um tanto, deve ter fugido, ele deve ter ido atrás desse tanto, pegou a queixada e matado mais esse tanto. Então, ao todo, ele matou 1000 homens com essa queixada. Mas a impressão que dá aqui no versículo 16 é que foram montes, né? Foram montes ali que ele foi matando. Então, ele deve ter matado ali um monte de homens, os outros devem ter visto o que aconteceu e devem ter começado a correr, fugir. Então, ele foi e matou mais, né? Com a queixada. Então, aqui, pelo menos uns 2 montões ele fala aqui nesse versículo 16. Então, pelo menos 2 vezes ele jogou essa queixada, né? Então, pelo menos 500 e 500 foi, não foi 1000 de uma vez, né? Por essa canção do versículo 16. Então, gente, aqui no versículo 17, diz assim: tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Então, ele tinha matado já lá os 1000, né? Um montão, mais outro montão. Matou já todo mundo, não tinha mais ninguém para matar, já foram embora. Ele com a queixada ali na mão ainda, cantando a música, né? Com a queixada na mão. Ele foi e jogou a queixada no chão, né? E aquele lugar passou-se a se chamar Ramat Lehi. O que significa Ramat Lehi? Significa Monte da Queixada, né? O que significa o nome Lehi? Significa queixada. Provavelmente, essa cidade não se chamava Lehi. Deve ter se chamado Lehi após esse acontecimento, né? Porque como que essa cidade ia se chamar Lehi, né? Qual o significado de ser queixada essa cidade, né? Deve ter sido dado esse nome após esse acontecimento. Assim como a gente já viu, né? Em outros episódios que a gente já viu, já falou sobre Betel, né? Tudo. Então, aqui deve ser o mesmo sentido. Deve ter começado a se chamar Lehi depois desse acontecimento aqui da queixada. Aí, no versículo 18 agora, esse homem sentiu sede.
matou 1000 homens ali com a queixada, e ele sentiu uma grande sede, ele sentiu muita sede. A gente lembra que era verão, era tempo de colheita, né? E era um calor muito grande. Então ele sentiu uma grande sede e ele começou a orar a Deus, ele começou a chamar a Deus, começou a clamar a Deus. E ele falou para Deus: Senhor, por intermédio do teu servo, o Senhor deu esta grande salvação, né? Ele deixa aqui muito claro que ele sabe que não foi ele. Ele fala aqui bem claramente, né? O Senhor deu essa grande salvação, não fui eu que me livrei, mas o Senhor que me livrou, né? Ele deixa muito claro. Ele dá a Deus o mérito da vitória. Ele faz isso nessa oração, ele fala isso. Ele diz, por intermédio do teu servo, por mim, né? Por meio de mim, o Senhor me deu essa grande salvação, né? O Senhor me usou para me dar essa salvação, o Senhor me usou para me salvar, né? E então aqui ele diz, Senhor, e agora, depois do que o Senhor fez comigo, o Senhor me usou para me salvar, e agora o Senhor vai me deixar morrer de sede, né? E se eu morrer de sede, Senhor, tudo o que aconteceu aqui vai ser em vão, porque a verdade é que eu vou acabar caindo nas mãos desses incircuncisos. Eles vão vir e vão pegar meu corpo aqui, vão vir me pegar se eu estiver em exaustão extrema, eles vão vir e vão acabar me pegando, né? Então, o Senhor vai deixar que isso aconteça comigo agora, né? Já que o Senhor me permitiu essa salvação, me dê mais essa salvação e me dê o que beber, né? Quando a gente lê o versículo 18, às vezes, dependendo da forma como a gente lê, ou dependendo da tradução que tem a nossa Bíblia, a impressão que dá é que Sansão é folgado, né? Quando a gente lê, a impressão que dá, que Sansão é folgado, nossa, olha o jeito que ele fala com Deus, Deus acabou de salvar ele, fala, agora eu vou morrer aqui, Deus. Mas quando eu leio com cuidado, pensando nesses aspectos que eu tô falando aqui para vocês agora, eu não enxergo dessa forma. Até porque diz aqui claramente, né? Ele atribuiu a Deus a vitória, né? Ele torna claro que Deus o libertou, né? Daqueles filisteus, né? E se Deus agora deixasse ele morrer, tudo aquilo que havia acontecido seria em vão, né? É nesse sentido que eu vejo. Eu não vejo realmente como se ele fosse, né? Nessa ousadia com Deus. Não vejo dessa forma, como se fosse um folgado com Deus, não. Eu vejo realmente ele falando da forma que eu disse agora, tá? No início do versículo. Então, no versículo 19, diz que Deus ouviu a oração de Sansão e Deus respondeu a oração de Sansão. E Deus fez abrir um buraco, fez abrir um espaço ali, né, numa rocha e fez sair água. Gente, sabe como aquele momento que a gente viu a água saindo ali com Moisés da rocha? É isso que aconteceu agora com Sansão. Então, eis que sai água ali para ele beber. Deus ouviu a oração dele e fez abrir ali a rocha para sair água para ele beber. Então, diz aqui no versículo 19: Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Hacoré, até o dia de hoje. Em Hacoré significa fonte daquele que ora, daquele que clama. Na Bíblia, a minha Bíblia, né, eu uso a versão que ela é mais parecida com o hebraico. E tem a tradução interlinear, né? Eu consigo conferir com o hebraico mesmo, as possibilidades em hebraico das traduções. No versículo 19 diz que a fenda foi aberta em Leí, né? Então diz que a fenda abriu-se um buraco, uma cavidade em Leí. E dessa cavidade que foi aberta em Leí saiu água. O que acontece? Leí significa queixada, né? Então no hebraico, o que significa Leí? Queixada. Então existem algumas pessoas que entendem que não foi de uma rocha que foi aberta a cavidade, mas da própria queixada que ele matou os 1000. Né? É possível, gente, por que não, né? Então é possível sim que tenha saído água daquela queixada, né? E para Deus nada é impossível, tá? Mas, gente, ao certo não dá para saber, tá? Não dá para saber se foi de uma rocha, não dá para saber se foi dessa queixada. Mas o fato realmente é que Leí em hebraico significa queixada. Então, em hebraico, quando a gente lê esse versículo, o que está escrito em hebraico é assim: então o Senhor fendeu a cavidade que estava
na queixada. É isso que está escrito em hebraico, né? Então, realmente, mas não dá pra gente saber, gente, se ele bebeu da queixada ou se ele bebeu da rocha. Mas o fato é que um milagre aconteceu aqui, algo extraordinário aconteceu e Deus ouviu a oração desse homem, né? O Espírito Santo se apossou desse homem, Deus ouviu a oração desse homem, né? Tinha tudo para esse homem dar certo, né? Tinha tudo para esse homem realmente ser poderosamente usado por Deus, né? Então, esse lugar passou a se chamar En-Hakoré, né? E diz aqui, até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje, quando? Até o dia que foi escrito esse livro, né? Quem escreveu esse livro, provavelmente Samuel. Então, até esse dia aí, também ainda se chamava En-Hakoré por causa desse acontecimento que teve, por Deus ter ouvido a oração de Sansão e ter dado a água a ele, né? Então, por conta desse final desse versículo, alguns estudiosos dizem, como o lugar continua se chamando, né, por conta da oração de Sansão, então o que deve ter sido aberto não é a queixada, mas sim um local, uma rocha ali deve ter sido aberta, né? Mas, gente, não dá para saber. A verdade é essa. Tem coisas que estão ocultas na Bíblia, não adianta a gente tentar, a gente vai ficar perdendo tempo tentando decifrar coisas que não tem importância para a mensagem, né? Então, não é importante pra gente. Mas, de fato, ele bebeu. De sede ele não morreu, esse homem, tá? Então, ele bebeu, e o que significa En-Hakoré? En-Hakoré significa fonte daquele que ora, fonte daquele que clama. Então, significa isso, né? Então, aqui diz, né, que aquele lugar se chamou En-Hakoré até o dia em que foi escrito, mas aqui não diz que a fonte continuou lá, tá? Então, pode ser que a fonte tenha sido aberta, a água saiu e parou, não ficou água para sempre lá caindo, né? Então, aqui não diz isso, então não tem essa informação pra gente, tá? Então, no versículo 20 agora, vem uma informação importante, né? Após esse acontecimento, esse grande feito ali no meio de Judá, né? Agora o povo de Israel reconheceu, não, Deus está com Sansão, não é possível. Esse homem conseguiu se soltar de 2 cordas novas com uma facilidade tremenda, matou 1000 homens sozinho, né? Então Deus é com ele. Então o que acontece? Sansão começou a julgar Israel. Então, Sansão ficou 20 anos julgando Israel. Mas uma informação muito importante para a gente dar aqui, que no versículo 20 dá. Aqui diz assim, Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Tem uma frase aqui muito importante, que é nos dias dos filisteus. Ou seja, ele não tirou o jugo que estava sobre Israel. Os filisteus continuavam dominando Israel, mesmo enquanto Sansão julgava Israel. Então, o que acontece? Sansão julgava Israel, mas os filisteus ainda dominavam Israel. Mas Sansão julgava Israel. Então, Sansão, as pessoas vinham até Sansão e Sansão decidia, né, causas, ajudava ali, orientava, tal. Era Sansão que fazia essas coisas por 20 anos. Mas, né, os filisteus ainda dominavam. Os filisteus não tinham deixado de dominar. Aqui é muito claro no versículo 20, né? Que ele julgava Israel durante os dias dos filisteus, durante o tempo de domínio dos filisteus. Então, os filisteus continuavam dominando. Então, ele não havia libertado Israel dos filisteus. Ainda não havia, e a gente vai ver que ele vai passar a vida inteira dele, não vai libertar Israel dos filisteus, infelizmente. O que ele foi chamado a fazer, ele não vai cumprir, né? Ele vai matar filisteus, né? A gente vai ver, né? Quando ele morrer também ele vai matar filisteus, mas ele não vai conseguir libertar Israel das mãos dos filisteus, que era o chamado dele, né? Ele não vai conseguir, né? Porque a gente observa uma certa atitude em Sansão, né? Que ele faz as coisas assim quando é por proveito próprio, né? Ele só mata quando é interesse dele. Igual ele matou esses 1000 por quê? Porque era interesse dele, porque a vida dele estava em jogo, né? Agora, se, por exemplo, tivesse acampado 1000 lá para invadir Judá e ele não tivesse problema com isso, ele ia deixar invadirem Judá, entende? Então, a impressão que dá é que Sansão, ele só agia quando era interesse dele, quando ia afetar ele de alguma forma. Não ia afetar ele, ele não agia. Então, ele não estava nem aí, né? Então, essa é a impressão que dá. Talvez isso até explique pra gente porque ele ficou 20 anos julgando Israel e não libertou Israel, né? Porque ele ficou 20 anos julgando Israel e não libertou. E outra coisa que parece bastante na história de Sansão é que ele gostava de trabalhar sozinho, né? E a gente observa ao longo da história que nenhum juiz trabalhou sozinho.
Nenhum. Deus levantava, sim, mas era para eles como chefes, como o general, né, organizarem um exército para atacar o inimigo, né? Mas Sansão parece que queria trabalhar sozinho. Essa é a impressão que dá, né? Sansão queria trabalhar sozinho. E também parece pra gente, a gente vê, né, que o povo também não botava muita fé ali em Sansão, né? Talvez, depois dessa queixada aí, parece que sim, porque ele passou a julgar Israel, mas mesmo assim, parece que ele não planejou nenhum ataque, né? Não fez nenhum, né, como a gente viu Gideão, como a gente viu Jefté, parece que ele não fez, né, nenhum embate, não reuniu ninguém para ir lá e atacar os filisteus. Ele só ficava lá julgando, enquanto isso os filisteus ainda dominavam Israel. E infelizmente é isso que acontece. Tá? Então a gente não observa, a gente vai ver ao longo da história de Sansão que ele não libertou Israel dos filisteus. Ele realmente teve algumas batalhas contra os filisteus ali, mas a gente observa que cada uma das batalhas que ele teve com os filisteus era por um proveito próprio. Era porque tinha algum interesse dele, né? Era algum interesse próprio dele. Não era para libertar Israel, tá bom? Então, gente, a gente vai encerrar aqui hoje a aula, tá? Amanhã a gente vai falar sobre 1 Samuel 3. Tá? A gente vai falar sobre 1 Samuel 3, depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Samuel, até ali o momento do roubo da arca, quando a gente vai voltar então para o fim da história de Sansão, tá? Que acontece ali, provavelmente, o fim da arca ali acontece provavelmente ali na história de Sansão, tá? Assim, se você para ver ali um momento histórico, parece que Sansão começa a virar juiz a partir ali do tempo da morte de Eli, né? Parece que Eli pegou um pouquinho do tempo de juiz ali de Sansão e pouco, né? Foi pouco. Quem pegou mais do tempo de juiz de Sansão parece que foi Samuel. Então parece que Sansão vira juiz, Eli pega bem pouquinho aquele tempo de juiz de Sansão e ele morre, né? Então quem pega a maior parte ali do tempo desses 20 anos aí de Sansão é Samuel. Então amanhã a gente vai falar sobre esse período, porque Eli tem que morrer, né? Eli vai morrer antes de Sansão, porque Eli morre no começo do tempo que Sansão começa a julgar Israel, tá? Porque Eli antes julgava Israel, aí ele já tá ali perto do fim dele, quem é levantado ali? Sansão. Sansão começa a julgar Israel ali e Eli já morre no início, ali no comecinho do tempo ali de julgamento de Israel por Sansão, tá bom? Amém. Então amanhã a gente vai falar sobre 1 Samuel 3, tá bom, gente? Amém. E eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida no Meet, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só deixar no vídeo, tá? Que eu esclareço na próxima aula. Amém. Fiquem todos com Deus.